Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. Aqui quem vos fala é o Rafa. E aqui quem fala é o Bruno. E vamos continuar hoje a nossa cobertura sobre o incrível anime Monster. Falaremos hoje dos episódios 26 ao 30. Então, vamos lá! O episódio 26 e 27, eles nos introduzem ao personagem Ricardo, que é um investigador que tá ali analisando o contexto, a situação da morte daquele personagem que a gente vê morto ali no episódio anterior, no episódio 25, se eu não me engano, que aparece enforcado, né? Que é quando o Cole tá fazendo as investigações dele sobre quem seria o cara que tá participando ali das leituras, né? Tá como funcionário do Chuvaldo e tá se dizendo, se passando por filho dele, sendo que na verdade o filho dele é o próprio Cole. Então no final do episódio 25 a gente vê que o Cole encontra esse cara enforcado dentro da própria casa, e aí no episódio 26 temos justamente o prosseguimento de todo esse arco envolvendo o Cole e ele se envolvendo ali, digamos, com o Johan, que aparece ali no episódio 25, né? Então a gente descobre que o Johan trabalha também fazendo essas leituras pro Chuvaldo e vemos a relação deles começar a ser construída, do Cole com o Johan, e o desenvolvimento do ar do Ricardo, que é o Richard, né, também como se escreve ali. Então, Bruno, me diz aí, começando por ti, o que tu achou aí, principalmente desses episódios 26 e 27, que são episódios, assim, dentro desses 5, um pouco mais parados, né? Eles pegam ali um pouco daquela, digamos, herança do episódio 25 e trazem ainda uma história que vai começando a se desenvolver, demonstrando ali a relação dos personagens, o envolvimento deles, até que a gente vê um crescimento muito maior das situações impactantes já para os episódios 28, 29 e 30. Então me diz aí, o que tu achou desses episódios 26 e 27? Bom, nesses dois episódios, a gente vê ali o desenvolvimento do personagem Richard e da relação do Cole com o Johan. O Johan, ele finalmente ganha mais tempo de tela, mostrando ali como ele é uma pessoa, de certa forma, incrível, não só como ser humano, mas como profissional, porque o próprio Vivaldi fala pro filho dele, o Johan tem um latim perfeito, já que o Johan também lia livros em latim pro Vivaldi. Então, o Cal, ele meio que acaba tendo um pouquinho de ciúme ali do Johan, um pouquinho de inveja, por ver como o pai dele admira tanto, assim, o Johan. Tipo, ele ainda chega e fala, eu acho que era melhor você ser o filho dele. E o Johan tem todo aquele desenvolvimento, o Johan conversa com ele, o Johan abre os braços, entendeu? Ele tem toda aquela manipulação de bom amigo, e eu fico pensando, o que o Johan quer, o que o Johan quer, e, cara, é incrível como esse cara é apresentado. O tempo de tela que ele ganha ali, ele é muito bem desenvolvido, porque tem um momento ali que o Cal, ele sobe pro terraço de um prédio e ele começa a conversar com o Johan tá lá, né, e ele começa a conversar com o Johan, e o Johan simplesmente faz aquilo de, me fale sobre a sua vida e tal. Aí quando o Cal se abre pro Johan, o Johan começa a chorar, fica triste por ele, e parece assim, sabe, que ele é uma pessoa incrível, que ele é um santo na Terra. Ele tem um programa social que ele ajuda crianças órfãos, ele leva elas pro parque, socializa com elas, brinca com elas, ele lê para cegos, então ele é um filantropo, ele é um estudioso, o cara sabe latim, sabe a porra toda. Então ele é literalmente um gênio. O Johan, ele é um gênio e é um psicopata, só que ele não deixa esse lado psicopata passar pra gente. É tudo muito natural, mesmo que pareça frio, mas é muito natural o jeito que ele age. Então dá aquela dualidade ali. Cara, esse bicho tá sendo frio, mas parece que ele é bom, ele é racional, mas ele parece quentinho, entendeu? E não é. A gente já sabe que ele é o vilão, já sabe que ele tá planejando alguma coisa ali. Então é isso que o anime mostra nesses primeiros episódios. Fora o desenvolvimento do Richard, que ele chegou a matar um assassino, um serial killer, né, no caso, e ele foi acusado de fazer isso bebendo, bêbado, e ele perdeu o distintivo e teve que trabalhar ali pro Chivaldi. Cara, é muito bom esses dois episódios, mesmo que eles sejam um pouco parados ali, mas em questão de desenvolvimento, de apresentação de personagem, ele é muito bom, ambos os episódios. Cara, você falou tudo. Eu acho que a melhor coisa desses episódios é justamente a gente finalmente ter mais tempo de tela pro Johan,
Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Mas, além disso, eu acho que esse episódio, eu acho que esses 2 episódios, eles servem justamente para dar o estofo de desenvolvimento e de ligação emocional nossa com aqueles personagens, para que os episódios seguintes sejam tão impactantes. A forma como a gente conhece o Richard, né, o Ricardo, como eles pronunciam na série, no anime, e a forma como vai se desenvolvendo e toda aquela questão dele ter problemas com álcool e como isso se liga depois no que acontece, né, com ele e com o Johan. E aqui, gente, lembrando, pra quem tá nos ouvindo, teremos spoilers. A gente fala aqui de forma livre sobre os episódios, então continue por sua conta e risco, porque terão muitos spoilers do que aconteceu aqui nesses 5 episódios que queremos comentar. E aí, isso se liga muito bem com o que acontece, né, lá pra frente, nos episódios seguintes, bem como toda a ligação e a história que tem em relação à filha dele. O personagem, ele tem todo um arco próprio, cara, desenvolvido em 3, 4 episódios. Cara, isso é muito foda. E o arco dele se relaciona ali com o arco do doutor dele, que vai ganhar um pouco mais de estofo, e uma situação um pouco mais própria no episódio 30. Eu ainda não assisti o 31, mas tu já assistiu, né? Então tu tem ainda ali um pouco mais de informações sobre o que acontece depois com ele. Mas ele tem também toda uma questão própria ali no episódio 30 e tal. Então, cara, é muito bom, velho. Eu acho que o Monster, ele novamente traz aqui, ele demonstra como ele se preocupa em construir histórias onde tu realmente se liga com aqueles personagens. Mesmo os personagens que aparecem ali de uma forma muito rápida, como a gente viu, por exemplo, o treinador dele lá no episódio, se não me engano, 17, o treinador do Tema, né? Que tem toda uma questão própria envolvendo ele. Aquele personagem ali, em alguns episódios atrás, que é dono do restaurante onde a irmã do Johan, que me fugiu o nome dela agora, vai trabalhar, né, e tal. Então, cara, cada personagemzinho que aparece, o médico que o Johan encontra também, numa cidadezinha rural ali, cara, todos eles têm alguma coisa a dizer, tem um desenvolvimento próprio, tem uma questão própria. E eu acho que, enquanto a série, às vezes, pra mim, ela acaba pecando no ritmo, sabe? Ela demora um pouco pra avançar na trama principal, e ela sempre consegue trazer histórias secundárias, em compensação, que por si só acabam sendo ou a história inteira interessante, ou no mínimo, os personagens em sendo muito interessantes, né? Tendo muita coisa a contar pra gente. Cara, eu acho isso muito foda. Mas eu faço uma ressalva de que eu acho esses 2 episódios, cara, muito arrastado. É bom, é importante, como eu já citei. Os episódios seguintes talvez não fossem, provavelmente, na verdade, não seriam tão bons quanto foram, ou quanto eu achei que foram, que são, se não tivessem esses 2 episódios aqui. Mas isso pra mim não muda o fato de que os episódios 26 e 27, eles acabam sendo muito mais lentos, morosos. Eu confesso que chegou uma hora, já que eu já vinha também de um episódio 25 que tinha sido mais lento, tive que dar uma respirada, falar, putz, cara, assim, deu uma cansadinha aqui, vou dar uma pausa. Aí eu dei uma pausa de um dia pra depois voltar pros episódios 28 e 29, que eu fiquei muito feliz de darem, assim, serem episódios mais intensos, né? Com mais ação, com mais acontecimentos. E pra finalizar o meu comentário sobre esses 2 episódios, né, o 25 e 26, o 26 e 27, é falar, assim, quanto o Johan realmente, ele trama as coisas dele e o quanto ele consegue manipular as pessoas, mostrando o ar todo angelical, né, cara? É incrível, assim, tem aquele, em adição àquela cena que tu citaste do telhado ali, tem também a cena onde eles vão pra floresta, e aí ele faz todo um discurso super bonito. O Chuvald meio que repassar na mente dele como aquele local onde eles estão costumava ser incrível. E aí ele... Cara, é toda uma construção muito foda, assim. São todas cenas muito bonitas, ao mesmo tempo que tu olha e tu fala, cara, a gente tá lidando com um psicopata. Mas olha a capacidade que ele tem de manipular, sabe? De mostrar outra coisa pras pessoas. Isso é muito doido, cara. Isso é muito doido, realmente. Tanto que no decorrer do episódio, acontece que o Carl, ele não quer falar pro Chuvald que ele é filho dele, né? Mas ele tem ali um amuleto da sorte, um pé de coelho que a mãe dele deixou pra ele quando ele era mais novo, pra meio que declarar ali que realmente ele era filho do Chuvald, porque foi o Chuvald que deu pra ela dar pra ele. Aí, numa conversa que ele tá tendo com o Johan simplesmente tem aquela malícia ali, a gente consegue ver, mesmo o anime sendo bem datado, aquela malícia ali na cara dele, deles tentando chegar na mente do Carl, abrir a mente dele, abrir o coração dele pra ele meio que se entregar e falar se ele tem alguma coisa que possa comprovar que o Chuvald é pai do Carl. E a gente vê ali que ele meio que o Carl é meio relutante ali naquela situação, mas depois que o Johan
entra na mente dele, ele acaba falando, e o Johan magicamente, né, e sublimemente fala: pô, você devia deixar comigo, caso você sinta na vontade de dar pro seu pai, vai esse amuleto, nesse pé de coelho, vai estar comigo e você não vai conseguir. Cara, literalmente daí eu já pensei assim, pô, o Johan vai pegar esse amuleto, vai entregar pro Schwald e vai dizer que ele é filho dele. O Carl vai se fuder porque o Carl vai falar que é, mas aí não tem prova, ele não tem o pé, então não tem prova. Então, antes dele fazer o exame sanguíneo, o Johan vai sumir com o corpo dele, junto com o Roberto, entendeu? O Roberto vai sumir com o corpo dele. E foi exatamente o contrário, cara. Foi um plot maravilhoso. Foi do Carl lendo pela última vez pro Schwald ali, em latim, ele batendo na porta e falando: você é meu filho e tal, não sei o quê. Aí eu falei: porra, o que o Johan ganhou com isso? Não entendi tudo isso que o Johan fez. Aí quando vem o Johan chegando assim por trás e o Schwald falando: foi Johan que me contou tudo, agora ele é meu conselheiro de mais alta confiança. Cara, foi incrível, assim. Eu falei: caralho, olha como o demônio entra na vida do cara. O cara fez tudo pra conseguir estar naquela posição. É claro que a gente vê o de tudo que ele fez através do Ricardo, né? É isso mesmo, cara, assim, esse arco todo de manipulação, e eu acho que é até interessante, realmente, o ritmo, ele precisa realmente ser mais lento nesses 3 episódios, pra demonstrar meio que a paciência, a calma, o planejamento que o Johan tem pra chegar onde ele quer, né, cara? Eu acho que isso é muito foda. E aí, então, passamos pros episódios 28, onde temos a investigação do Ricardo, né, tomando rumo ali, e ele cobrindo que diversas coisas do período que ele era policial, porque isso a gente não citou, ele é um ex-policial, né, e ele, diversos casos, investigações que ele deixou sem resolução, que acabaram ficando sem resolução, ele pega pra estudar de novo, pra avaliar, ele acaba descobrindo. Ali a gente entende isso no final só, mas aí o episódio ele demonstra todo esse processo de que todos aqueles casos estão, de alguma forma, ligados a mortes de pessoas que, em algum momento, tiveram ligação com o Schwald. E o episódio 29 é o enfrentamento do Ricardo com o Johan, né? De certa forma, já que no episódio 28 ele também descobre que o Johan tem, de alguma forma, ligação com cada um daqueles casos que ele estava investigando. Cara, que episódios sensacionais, velho. Eu acho episódios simplesmente sensacionais. A investigação dele, a forma como ele vai entendendo, descobrindo caso por caso. Eu confesso que acho forçado. Acho forçado. Todos os casos de todas as pessoas que estavam relacionadas ao Schwald caíram no colo dele, sabe, cara? Isso pra mim, assim, é uma forçação de barra muito grande, entendeu? Eu acredito. Por outro lado, a forma como a série vai construindo, ele entendendo cada um por um, de formas diferentes, ele vai pegando informações, ele pega com a esposa, outro ele pega... Quando ele descobre, por exemplo, que o Johan, na verdade, não é o filho da família lá, do qual ele tem o sobrenome, né? Que ele vai no cartório e ele descobre que teve um incêndio, não sei o quê. Cara, isso é muito foda. E aí, faz toda a construção, né, pra meio que a raiva dele, que se acumula e culmina no enfrentamento deles ali no episódio 29. Mas eu vou deixar pra ti comentar um pouco sobre o 28 e também falar, assim, o que tu achaste ali do episódio 29, entendeu? Cara, tipo assim, o episódio 28, queria deixar um adendo em relação ao Ricardo, né? O Ricardo, ele era alcoólatra e ele meio que tava fazendo processo ali de recuperação com o doutor Reichel, sei lá como é o nome, era o doutor lá, Reichel, acho que é Reichel, doutor Reichel. Então, ele tava ali conversando com o doutor, teve todo aquele arcozinho ali devagar da evolução dele. E o doutor falando pra ele que ele não conseguia resolver os casos que ele deixou guardado, né? Que ele arquivou, porque ele era alcoólatra e ele bebia muito e tal. Tanto que ele matou um cara, né? Entre aspas, né? Que a surpresa vem no final. O plot vem no final, mais um plot nesses 5 episódios vem no final. E que ele matou o serial killer por causa de cachaça, tá? Porque ele tava bêbado. Só que aí o que acontece? Ele fica sóbrio pra, além de tudo, recomeçar a vida dele, pra ver a filha dele também, né? Que a gente até brincou aqui no off. E toda vez que é o que o Rafa fala, toda vez que um cara faz planos, a gente pode ter certeza que ele vai morrer. E foi o que aconteceu com o Ricardo, né? O cara fez planos de ver a filha dele, tentou ser uma pessoa melhor. Aí o problema dele foi que ele se manteve num caso ali e acabou descobrindo que o Johan estava relacionado a tudo. E outra coisa, o Johan, ele matou todas as pessoas que estavam
ao redor do Shivaldi, né? Mas não por status, não por posições ou cargo das pessoas, mas porque todas essas pessoas que ele matou eram amigas próximas do Shivaldi. Então o objetivo do Johan era deixar o Shivaldi sozinho, entendeu? Então foi isso que foi passado no anime, foi uma coisa incrível. E o Johan fez isso graciosamente, maravilhosamente bem. Eu não sei o que ele vai fazer a partir de agora, mas como o Rafa falou, eu vi o episódio 31, porque o final do episódio 30 me fez querer continuar vendo. Então eu pulei um episódio, assisti 6 episódios a mais, porque tava muito emocionante, tava me prendendo realmente a série. O anime, no caso. Aí é isso, cara. Eu não sei o que falar, a não ser o último episódio, né? A parte do 29, que é quando tem aquele enfrentamento ali do Johan com o Ricardo, e o Johan começa a falar umas leis pro Ricardo, meio que fazer aquele jogo terror psicológico, começa a brincar com a mente dele e oferecer whisky pra ele. Cara, é muito top, é muito foda, né? Até que eles chegam no topo da escola onde o Carl conversava com o Johan, e ele vai e fala o segundo plot twist desses 5 episódios, que é que o Ricardo, ele não matou o cara por conta da bebida. Ele matou o cara porque ele achava realmente que o cara merecia morrer. Então é por isso que ele tinha aquela culpa. Ele matou o serial killer porque ele queria matar, porque o cara era ruim também, entendeu? Então por isso que ele tinha essa culpa, por isso que ele tentou fugir, por isso que ele colocou a culpa na cachaça, e acaba que ele acaba sendo encontrado morto, que ele se suicidou bêbado, sendo que ele estava em total recuperação. Aí que entra o Dr. Hei Shuen na história. Sim, cara, eu acho que esse episódio 29, ele mostra novamente como o Johan, ele manipula a mente das pessoas, né? Ele é de uma crueldade, cara, tão insana, que a forma como ele vai manipulando o Ricardo para chegar onde ele quer chegar, né, cara, é muito intenso, sim, e é feito em uma excelência, cara, que é muito louco. Eu lembrei até um pouco o episódio, um dos primeiros episódios ali, acho que episódio 4, 6, algo assim, de Death Note, onde o Light Yagami, né, que é o personagem principal, ele fica tentando descobrir o nome de uma personagem que ele quer matar. E aí o episódio inteiro ele manipulando ela pra conseguir descobrir o nome dela. E aí, assim, spoiler aí desse episódio aleatório, tá, gente? Pulem aí uns 20 segundos se vocês não quiserem ouvir. No final, o episódio termina meio com ela caminhando, assim, e aparece a cena de uma escada e uma forca no fundo, porque tu sabe que ela vai morrer, né? E, cara, esse episódio de Death Note, pra mim, é excelente. É um episódio foda, e eu acho que é relativamente comparado com o que acontece aqui. Ainda acho de Death Note melhor, mas eu acho que o que acontece aqui é muito bom. No entanto, eu acho que a série apela pra uma certa facilitação de que, cara, o Ricardo já sabia do que o Johan era capaz. Ele tinha coisas a perder, porque ele tem a filha dele, ele ia encontrar a filha dele ali, né, no dia seguinte e tal. Então, me soa muito bobo um ex-policial, um cara que sabe com quem está lidando até certo ponto, acompanhar o Johan, ficar seguindo o Johan pra um lugar baldio, pra um lugar abandonado, sabe assim? Me dá uma forçação do tipo, o Johan é foda na manipulação? É. Mas, cara, pelo amor de Deus, velho. Tipo, bastava um segundo, um lampejo de consciência, de sanidade, pra tipo assim, meu amigo, segue teu rumo, entendeu? Eu vou embora, se tu quiser subir lá no prédio, vai sozinho, entendeu? Eu tenho outras coisas pra fazer da minha vida, saca? Tipo, não segue o cara, velho, pelo amor de Deus, saca assim? Eu não gostei muito disso, eu acho que, beleza, o Johan, como a gente tá falando aqui, como eu acabei de elogiar, é um mestre de manipulação, mas, como eu tô falando, cara, ele tinha acabado de falar com a filha dele, sabe? Ele tinha acabado de fazer as descobertas, então tava tudo muito fresco na cabeça dele pra ele simplesmente cair assim, sabe? No papo do Johan, entendeu? Me incomodou um pouco. Fora que ele sofreu 2 atentados, né? Teve a coisa que caiu do prédio, um pilar, e um caminhão que tentou atropelar ele e tal. E ele meio que não se tocou que ele tava correndo risco de vida, né? Justamente. Então isso me incomodou um pouco. Acho que é só por isso, assim, que o episódio não ficou melhor, sabe? Mas aí, então, justamente como tu citou, a gente entra no episódio 30, onde o médico dele começa a pensar assim, cara, putz, eu não ajudei esse cara, eu falei pra ele que ele tava curado do alcoolismo, pô, será que eu acho que eu entendo assim que será que eu tenho alguma culpa, né? Ele pensa na morte do Ricardo, já que a polícia acredita, né, deduziu, digamos assim, que ele tenha morrido por questão de estar
bêbado e ter caído ou se jogado do prédio. E aí ele vai percebendo, e uma coisa que eu tinha percebido, quando ele pede, tem um momento onde ele começa meio que duvidar, ele começa a achar estranho algumas coisas, né? O psiquiatra lá, o psicólogo. E aí ele vai até a polícia e ele vê a garrafa. Quando ele vê a garrafa, ele pede pra ver a garrafa, né? Que o Ricardo, que tinha lá no local de onde o Ricardo morreu. E aí quando ele vê a garrafa, eu falei, mano, vai ter alguma coisa relacionada à marca dessa garrafa que vai dar alguma pista pra ele. E aí quando ele vai depois procurar fazer uma investigação, que ele chega onde o Ricardo tava, né? Acho que na noite anterior, na noite que faleceu. E aí ele vê qual é a marca da bebida, né? Que ele tinha comprado. Teoricamente ele tinha comprado, que na verdade a gente viu que foi o Johan que comprou. E aí ele lembra de uma conversa que ele teve com o Ricardo em uma das consultas, onde o Ricardo disse que ele jamais tomaria aquele uísque, se não me engano, né? E aí ele descobre, ele entende, né? Que tem um problema ali, que aquilo ali não faz sentido e tal, e que ele não morreu de alcoolismo. E aí ele começa a caçar informações sobre o Johan, que ele já estava ajudando, né, o Ricardo a saber, tentar descobrir quem era o Johan. Ele meio que já estava ciente do envolvimento do Johan, as situações lá relacionadas a Schwarz e etc. E aí a gente tem, cara, me diz tu, Bruno, quando ficou focado na mão do personagem que tá sentado na frente dele, tu não deu dizer na hora, tu falou assim, mano, o maluco é o Roberto. Caralho, esse filho da na hora, cara. Tá de volta, mano. Na hora eu pensei assim, cara, esse cara tem mulher? Esse cara tem mulher? Como assim, velho? Assim, meu Deus, o que o Roberto tá fazendo aí? Como é que a mulher do Roberto tava aí na hora certa, no lugar certo? Falei, mano, o Johan é psicopata demais, cara. O cara é o rei do preparo. É incrível como esse cara consegue estar em todo lugar e o poder de influência desse cara tá em todo lugar, velho. Maravilhoso, foi maravilhoso. A gente fica até pensando, será que essa mulher realmente era esposa dele ou ela é a esposa do Roberto, ou ela foi plantada ali pelo Johan, pelo Roberto e tal, pra meio que dar uma chance de, quando fosse necessário, o Roberto ter uma chance de ficar ali com o doutor e tal, e conseguir matar ele. Eu fiquei pensando nisso, cara. Não sei se aquela mulher realmente ele não, entendeu? Exatamente isso que o anime faz a gente pensar, porque a gente vê ali o Roberto também se confessando pro médico, falando, olha, eu lavo meu carro e eu fico cuidando do jardim e tal, mas o que me deixa feliz mesmo, o que me deixou feliz foi quando eu conheci aquele homem e quando eu comecei a matar e tal, não sei o quê. E a gente começa a ver o desespero do médico, ele tentando achar uma forma de sair. E, cara, foi incrível esse episódio. Foi maravilhoso. Aí por isso que eu falei que eu pulei pro 31, justamente porque eu queria ver o encerramento, ver o que aconteceu com o Roberto, o que aconteceu com o médico, entendeu? Cara, foi muito bom o final desse episódio. Sim, cara, e assim, novamente, uma aula de roteiro, né, velho? Porque para pra pensar como é que o episódio vai sendo construído. A gente vê essa mulher conversando com ele, falando do marido, e inicialmente tu fica assim, mano, quem é essa doida? Sabe por que ela tá aí? Tu pensa que é só meio que pra mostrar que ele tá muito perturbado com as informações da morte ali do Ricardo e tal, e ele não tá conseguindo dar atenção pros pacientes dele, e aí na verdade se revela algo muito maior. E a mesma coisa, as informações que a série vai plantando sobre a assistente dele ser esquecida. Ela não lembra de fechar a porta, aí depois ela não lembra de fechar a janela, e aí depois no mesmo episódio, né, no mesmo momento, na verdade, ali, que o Roberto aparece um pouco antes, aparece o médico dizendo, olha, não esquece de fechar a porta, não sei o quê. E, cara, tudo isso é utilizado, saca? Mano, tu vai pegando assim... Tudo bem, não vou falar que é genial, entendeu? Mas é muito bem construído, cara. Tudo que precisa tá ali, todas as dicasinhas que precisam estar ali, sabe? Estão. Tem um artifício, um termo utilizado na construção de histórias que chama arma de Chekhov. Arma de Chekhov é um termo que explica basicamente assim, vem muito do teatro, por exemplo. O teatro, normalmente tu tem, né? Um aspecto, uma quantidade de coisas limitadas para estar em cima do palco. Então, normalmente, a regra da arma de Chekhov é o seguinte: se tu tens uma arma no palco, essa arma em algum momento ela tem que ser utilizada. Não importa o que aconteça, ela vai ter que ser utilizada, porque ela tá lá no palco, ela não pode estar à toa. E isso acontece também, meio que extrapolado para informações. Então, tipo assim, se tu diz o tempo todo, várias vezes ali no episódio, que a menina não sabe fechar a porta, que a menina não fecha a janela, que a menina não fecha o que, sei o que, tu tem que utilizar em algum momento essa informação. Seja ou pra invadirem lá, ou na fuga, alguma coisa assim. Eu pensei que iam usar pra, tipo assim, vão acabar invadindo lá e o médico não vai perceber, né? Mas na verdade não, ele usa pra fuga dele. Então, essa ideia da arma de Chekhov é muito bem utilizada em diversos momentos do anime, cara, e principalmente nesse episódio. Então assim, excelente episódio, de novo.
Eu acho que, apesar dos ritmos de vez em quando um pouco lentos, que eu confesso que me deu uma cansada aqui e ali, quando tu olha por um todo, tu entende o que a série tá construindo, tu entende os objetivos daqueles episódios, e eles não têm o seu impacto para justamente, não somente nos episódios em si, mas muitas vezes também para enriquecer a experiência dos episódios seguintes, sabe? Então, cara, Monster, assim, eu confesso que teve um momento ali nos episódios anteriores, acho que do 20 ao 25, por ali no meio, assim, do 15 ao 25, que teve os episódios que pra mim deu uma barrigadinha, mas parece que nesse arco aqui a série, cara, voltou com tudo de novo, jogou lá em cima a qualidade, a empolgação, saca? Então, velho, tá sendo uma experiência muito legal assistir esse anime. Eu só queria encerrar falando que é tipo assim, um ponto que eu não gostei desses episódios é que é aquela facilitação que eles dão pro vilão. Tanto o Roberto quanto o Johan, eles matam muito fácil, eles têm um ambiente muito propício, muito conveniente, porque o Johan, ele andou com o Ricardo na cidade, ele foi no bar, ele andou pela cidade, ele entrou numa faculdade, ele subiu até o topo, né, até o terraço, e ninguém viu ele andando com o Ricardo. E o Roberto a mesma coisa, ele foi à última sessão, a secretária foi embora mais cedo, não tinha ninguém no prédio, ninguém escutou tiro, entendeu? Então, tipo, tem essa facilitação que eu entendo, mas eu acho que é um pouco safado, como tu fala, entendeu? E outra coisa, o problema de Monster é que tá acabando. Olha, eu pisquei o olho, a gente já tá no episódio 30, cara, e são 74 episódios, então a gente pensa que é muito episódio, mas acaba muito rápido, velho. E é muito boa a série, só que tá acabando muito rápido, entendeu? Cara, é isso mesmo. Mas é aquilo, né? Tudo que é bom dura pouco, ou, enfim, tudo tem o seu final, né? Então, o que eu quero mesmo é que a série continue indo muito bem até o final. Então era esses nossos comentários dos episódios 26 ao 30 deste anime incrível. Seguiremos nos próximos episódios comentando mais aí deste anime, dos episódios seguintes. E é isso, galera. Muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar nos nossos conteúdos. Estamos disponíveis aí nos agregadores de podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast. Procure-nos também Triângulo Nerd Podcast no YouTube e no Instagram. Siga-nos lá para saber sobre quando nós publicamos novos episódios. E é isso, galera. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. Um abraço e até a próxima. Um abraço, galera. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Semana que vem tem mais. Beijão. Tchau, tchau. Continuar hoje a nossa cobertura sobre o... Oh, meu Deus. Mano, tu sabe que tu tá mutado, né? Se tu tá falando, tu tá mutado. Eu tô mutado, eu tô falando lindamente aqui. Eu acabei de falar sobre todo o anime e ninguém escutou. Não vou repetir essas lindas palavras de novo. Cara, perdi até o meu contexto aqui. Bora lá. Isso é tudo, pessoal.